E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de soltura de Anderson Torres, né, Fê? Detalha pra gente. Pois é, agora é o seguinte, na solicitação enviada à corte, os advogados de Torres argumentam que não há elementos que justifiquem a prisão e sustentam também que ainda Torres estaria disposto a entregar seu passaporte à Polícia Federal e a colocar seus sigilos bancários, fiscal e telefônico à disposição da Justiça. A defesa alega ainda que as investigações não conseguiram comprovar omissão criminosa dele nos atos e, por isso, manter prisão seria um flagrante constrangimento ilegal. Muito bem, Fê. Gente, vamos repercutir um pouquinho isso com o nosso time. Temos aqui o nosso Mano Ferreira, temos o Alexandre Borges, já vejo por aqui no nosso telão, a Facadre. Acho que nós temos hoje também o Wilson Lima, certo, Fernandinha? Não sei se o Wilson já está conectado, mas daqui a pouquinho ele vai entrar. Daqui a pouquinho o Ferri vai participar com a gente também, mas eu vou começar com você, mano, buscando entender do ponto de vista jurídico se há algum tipo de sustentação para essa soltura. Primeiro, bom Mano, dia. Você tá bonito, hein, meu? Obrigado. Você tá todo, ó. Parece que tem coisa boa, tá bem né? estilo mesmo. É terça-feira boa, né? Terça-feira boa. É terça, não, é quarta. Quarta-feira boa. Sabe o que é? Ontem fez 35 anos do título verdadeiro de 87, o Flamengo perdeu, então tudo tá muito bom. Mas, falando sério... Esse foi um bullying totalmente desnecessário. Meu amigo Alexandre Borges. Mas, falando sobre a situação do Anderson Torres, primeiro, hoje completa um mês, né, dos atos golpistas de janeiro, então, enfim, é sempre importante salientar como é fundamental a defesa da democracia e como a apuração sobre o envolvimento de cada um dos envolvidos nos atos golpistas que invadiram os prédios públicos é fundamental. E o processo do ex-ministro Anderson Torres se encaixa nesse contexto. Acho que, inclusive, foi importante que o ministro Alexandre de Moraes pediu a opinião da PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, sobre justamente se há sustentação jurídica para a manutenção da prisão. Então, vamos ver como que o PGR vai se posicionar e, enfim, acho que é fundamental o fato de que todos os envolvidos precisam ser devidamente processados, as responsabilidades apuradas e os responsáveis precisam ser punidos. Qual o grau de envolvimento do ex-ministro Anderson Torres é algo que cabe à justiça comprovar. Então, enfim, na defesa do devido processo legal, a gente também precisa saber qual é a fundamentação que o PGR pode ou não utilizar para pedir a manutenção da prisão. Eu diria que é difícil dizer a essa altura se há ainda indícios jurídicos que corroborem a manutenção da prisão ou não. Acho que a gente precisa ver quais serão os argumentos jurídicos do PGR. Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, se eu não estou enganado, o ex-ministro Torres do governo Bolsonaro e também da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ele foi preso preventivamente, certo? Esse instituto da prisão preventiva no Brasil, ele é bastante polêmico já há algum tempo, né? Pois é, e tem sido muito usado, para não dizer abusado. Eu não tenho aqui uma convicção pessoal de que Anderson Torres participou. Me parece que participou. Ele era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a chamada minuta golpista estava na casa dele. Então a gente tem todos os indícios para imaginar que ele está enrolado até o pescoço em relação a isso. Agora, enquanto a investigação não provar, você não pode restringir a liberdade de um cidadão brasileiro que tem a presunção da inocência. Então, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você ter uma convicção pessoal. Olha, realmente você olha o conjunto da obra, dá a entender, você tem elementos para imaginar que Anderson Torres tem alguma participação em todo esse esquema que poderia levar à quebra de ordem institucional e até um golpe de Estado no Brasil. Ok,
mas isso é especulação, isso é um debate, isso é algo que está sendo investigado. Agora, é a medida mais radical de todas, dentro da justiça, do marco legal brasileiro, você restringir a liberdade de alguém, prender, tirar essa pessoa de casa, meter numa algema, botar num camburão, mandar para um presídio, e a partir daí, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. É uma vida de restrições, é uma vida onde aquela experiência vai ficar marcada para sempre para a vida dela. Então, é claro que Anderson Torres, nesse momento da investigação, ele que tem residência física, que se entregou, que tem o passaporte entregue, que não tem um documento que seja uma confissão assinada, não há porquê ele ser mantido preso por tanto tempo. Então, acerta a justiça ao liberar Anderson Torres para que ele responda às investigações de liberdade, da mesma maneira que acerta a justiça em continuar investigando. Esse foi um problema que se reclamou muito do tempo da Lava Jato e leva a situações esdrúxulas, talvez a maior de todas, do ex-governador aqui do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Nós aqui do Rio, nós somos especialistas em governadores de estado na cadeia. Nós temos uma lista interminável de governadores que vão para o Palácio Guanabara, já lá, que é o caso do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é o réu confesso, foi condenado a mais de 400 anos. Ninguém tem dúvida que ele participou de esquema de corrupções. Ele não nega que ele participou. Agora, a nossa justiça foi lenta, ele ficou 6 anos em prisão preventiva. E isso não existe. Você não pode preventivamente prender alguém por 6 anos. Essa pessoa tem que ser julgada e aí sim, pelos seus crimes, com direito de defesa, ser devidamente, se for o caso, presa. Então, por mais que doa a qualquer brasileiro ter que dizer isso, infelizmente, Sérgio Cabral teve que ser solto por problemas processuais, não por falta de culpa, não por ele ser inocente, mas porque a nossa justiça é lenta, a nossa justiça é falha, e a nossa justiça acaba facilitando a vida de corruptos, principalmente que tenham grandes influências e grandes advogados. Alexandre, então o que você está trazendo é que praticamente essa prisão do Sérgio Cabral foi extremamente política, é isso ou não? Não, olha só, o Sérgio Cabral, ele roubou, claramente ele era um corrupto, ele foi condenado em diversos processos, ele confessa, entendeu? Nem sou eu que estou acusando, ele mesmo é réu confesso. Agora, você tem uma tramitação legal onde, desde o momento em que você prende alguém, você tem que marcar a data do julgamento, ele tem que ser julgado com direito de defesa, com júri. A partir daí ele é condenado ou não, no caso do Sérgio Cabral, provavelmente condenado, e aí ele vai cumprir pena. Ele vai cumprir pena. A prisão preventiva é uma exceção, é uma medida restritiva de liberdade que você faz numa situação, por exemplo, você tem alguém que está cometendo crimes, que está causando problemas na sociedade. Então a sociedade não consegue esperar que aquela pessoa passe por todos os trâmites. Então o juiz consegue decretar uma prisão preventiva para que ele já vá, para que ele já seja preso antes de que todo aquele trâmite aconteça, para você proteger a sociedade. Mas isso não pode durar indefinidamente. Perfeito, Ale. No caso de Sérgio Cabral, 6 anos. 6 anos é uma aberração. Muito bem. Para vocês que nos acompanham por imagem, já estão vendo aqui nossa Miriam Spritzer ao lado de Alexandre Borges. Bom dia, Mi, seja muito bem-vinda. E temos hoje a presença do homem, o Ferri, o homem da economia, que vai botar fogo neste programa. Tudo bem, Ferri? Está animado? Estou animado, obrigado pelo convite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Um trânsito aí para vir para cá, mas estamos para cá tem que estar animado. Que não pode chover em São Paulo, né? Choveu em São Paulo, parou tudo. Exatamente. O Afá, esse ponto que o Alexandre Borges
Torres traz é interessante, né? Porque as pessoas por muitas vezes colocam um pouco as emoções no direito, né? E o direito, ele não tem essa questão emotiva, né? E eu acho que as pessoas talvez elas confundem a prisão preventiva como uma prisão punitiva, né? E ela não é. Ninguém está punindo ninguém, prendendo preventivamente, né? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E eu queria começar, enfim, essa ideia da prisão do Anderson Torres, que foi decretada uma prisão preventiva antes mesmo que se terminem as investigações. E aí uma pauta muito importante que a gente tem que trazer hoje, ter um olhar mais atento a isso, é que ontem mesmo, mais uma vez, esse governo impôs um sigilo nas câmeras que, enfim, tem as imagens e as filmagens do ataque que teve ao Planalto no dia 8. E eu queria entender, né, por que a gente está colocando sigilo? Por que afrouxaram tanto a segurança no dia 8 de janeiro? Ainda tem muitas perguntas que ninguém respondeu para que o ministro ele já fosse decretando prisões. Enfim, eu acho que a pergunta principal é essa, né? Por que a gente está colocando um sigilo nas câmeras ao invés de abrir isso para que a gente, de fato, tenha uma investigação séria e que a gente chegue, né, a uma conclusão do que aconteceu. Então, acho que é errônea essa prisão, assim, sem que terminem essas investigações. Paulo, acho que é importante esclarecer que prisões preventivas se justificam quando, por alguma questão, a justiça entende que aquele indivíduo tem a capacidade de, se estando solto, atrapalhar o prosseguimento das investigações. Mas a justiça, ela definiu isso de uma forma política, né? Porque... Aí a gente tem que ter calma, porque a justiça brasileira tem um problema estrutural nessa questão da prisão preventiva. Mais de 30% dos presos... Qual o problema estrutural? Mais de 30% dos presos no Brasil atualmente estão presos sem julgamento ainda. Então, essa é uma questão que atinge a todos. Mas vocês estão falando, por exemplo, a justiça é lenta para os processos políticos. Coisas, Mas Perfeitamente. Mas não vamos pegar os processos políticos. Então, a justiça é lenta como um todo. Como um todo, por exemplo, vamos pegar o caso, por exemplo, né? por um exemplo para nós, né? Depende. A justiça é lenta para nós. Porque se a gente pegar um exemplo em 2021, a justiça ela correu muito para que anulassem todos os casos da Lava Jato. Eles foram extremamente ágeis nisso. O caso da Boate Eles foram há mais de 10 anos sem punição. Exato. Então, ou seja, algumas exceções de pessoas muito influentes conseguem fazer com que o processo ande rápido, mas a regra na justiça brasileira é uma vagarosidade. Eu acho que principalmente se for do PT? Não sei. Talvez. Esse é o meu ponto. Eu diria que mais em casos de políticos influentes. A gente tem, por exemplo, um caso da família Sarney que estava sendo investigada. A gente tem que lembrar, mano, que o Anderson Torres é ex-ministro do Bolsonaro. Então, por isso que foi tão ágil. Né? Pois é, o Anderson não é tão lenta assim. Vocês estão falando bastante. Deixa eu ouvir um pouco o Ferri, porque eu quero uma avaliação dele sobre essa história. Por favor, meu querido. Bom, eu não sei em que momento o Brasil se perdeu. Você está meio desanimado, Ferri. Na verdade, não. E assim, você tem um sorriso muito branco. Deixa eu dizer, e eu acho que você pode ficar um pouco mais feliz. Deixa eu dizer, eu não sei em que momento o Brasil se perdeu. Que pessoas estão tendo redes sociais deletadas por opiniões, por pessoas... Eu não sei em que momento que da justiça brasileira que o Congresso, a Câmara, o Senado, a mídia permitiu que pessoas fossem caladas, que dessem opiniões. Um blogueiro, Monark foi desligado das redes sociais. Então, nada que se diga a respeito da justiça e de decisões como essa são justificáveis. Não importa qual o teu veículo, não importa qual o teu grau de instrução, nada justifica, né, excessos de poder, né? Então, assim, a gente... Tem que ser essa mão de ferro, né? Quando a gente olhava lá o Moro, né, e a gente olhava os excessos, né, que a Lava Jato teve excessos, né? Muita gente diz não teve. Eu acho que teve. Né? Talvez agora, eu acho que o pêndulo virou para cá de uma forma muito agressiva. Né? A gente não pode acordar um dia com um monarca. Estou citando o exemplo do monarca, mas
N, né? Um homem perigosíssimo. Monark, um homem perigosíssimo. Né? O cara foi desligado das redes sociais, de todas as redes sociais. O cara foi... Os canais dele foram desmonetizados. Em que momento o Brasil se perdeu para permitir isso? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Onde nós erramos para a gente chegar num ponto onde pessoas qualquer são desligadas das redes sociais? As pessoas têm medo de dar opinião. E eu me incluo nisso. Eu tenho medo de dar opinião. Eu tenho medo de dar opinião. Eu tenho medo de dar opinião. Essa opinião que eu estou dando aqui já é perigosa. Né? Coitado do Tutinha. Então, assim, em que momento que a gente se perdeu? Eu tenho medo de dar opinião nas redes sociais, de ser desconectado. Né? No mês das eleições, as minhas redes sociais atingiram mais de 20 milhões de pessoas. Tu ser desconectado de uma hora para outra por uma opinião é um negócio muito sério. Né? Sobre os atos antidemocráticos, agora vamos lá para os atos democráticos, esse era o assunto. Obviamente que a segurança estava afrouxada, né? Obviamente que tu prender 1.500 pessoas ali, muita gente, todo mundo tem que ser apurado devido ao processo legal, as pessoas têm que ser punidas, as pessoas não podem entrar lá e destruir tudo, isso não existe. Né? Agora, como é que tu vai prender preventivamente 1.500 idosas, um monte de idoso, um monte de criança? Bom, que se apure o processo legal, as pessoas sejam processadas e tenham os direitos, né, sejam culpadas e sejam punidas. Mas botar todo mundo num galpão daquela forma... Sejam julgadas, né? Exato, né? A gente tem que ter o devido processo legal. Sempre. E não está acontecendo isso no Brasil. Fazem alguns meses com vistas grossas... Sim. De muita gente importante. Deixa eu só aproveitar um pouquinho mais a participação do Ferri aqui. Essa história toda que está rolando, que você bem pontuou aqui para a gente, isso está refletindo como na questão econômica? Cara, uma insegurança jurídica, né? Ou seja, como é que tu consegue confiar em um país onde as pessoas estão desconectadas das redes sociais, né? Então, talvez um dos mais fervorosos esquerdistas, né? O Glenn Greenwald lá, o cara está fazendo, né, sucessivos matérias falando sobre isso, né? Então, eu acho que isso precisa ser corrigido imediatamente, porque, assim, afeta a credibilidade do Brasil no exterior, afeta a credibilidade das empresas, das instituições, de todo mundo, né? Inclusive, assim, quando existem excessos, né, tanto do STF, da Câmara, do Senado, né? Então, a gente imediatamente tem que... os outros poderes têm que poder intervir para isso não acontecer, porque prejudica demais o Brasil. Quem é que vai colocar dinheiro num país onde, né, tu pode ser desconectado de uma rede social porque tu deu uma opinião? Isso é uma coisa muito... Uma empresa muito recebe complicada, multas, né? altíssimas, Muito bem. Você pediu, Manu, por favor. Eu só acho que é importante fazer uma separação clara, porque, de fato, qualquer tipo de ataque à liberdade de expressão merece a nossa condenação. A liberdade de expressão é um fundamento essencial da democracia liberal. Esse é um ponto. Agora, no caso do ministro Anderson Torres, do ex-ministro, né, e ex-secretário de Segurança do DF, a gente está falando de alguém que tem uma conduta que está sendo apurada sobre uma omissão deliberada justamente na segurança que levou aos atos golpistas e que, vale dizer, como bem ressaltou Alexandre Borges já, que existe uma minuta golpista que foi encontrada na casa dele, ou seja... Não tinha timbre do governo, não tinha nada, há uma diferença muito importante que eu acho que é fundamental a gente fazer a distinção entre manifestação de opiniões de pessoas como o Monark, que, enfim, que são apenas opiniões jogadas ao vento de pessoas que eventualmente podem estar envolvidas numa tentativa de golpe de Estado, porque essa diferenciação é fundamental. Direito à opinião, todo mundo tem. Direito a montar uma estratégia para um golpe de Estado, não. E aí, do ponto de vista de prisão preventiva, se justifica prender preventivamente alguém que estava tentando fazer um golpe de Estado, eu acredito que faz algum sentido. O ponto é, um mês depois... O que é que a gente conseguiu investigar? Como que está a situação? Ainda se justifica a manutenção da prisão? Essa é uma outra questão que, como eu disse, a gente precisa ver os argumentos da PGR, que vai estar mais embasado. Pela fila que Alexandre pediu também. Olha, em relação ao caso do Monark, me parece um bom menino, eu não tenho nada, absolutamente nada contra ele. No máximo, eu acho curioso alguém que
como ele ter espaço no debate público, porque não me parece uma pessoa particularmente equipada intelectualmente para poder participar do debate público, mas ele tem direito, ele me parece uma boa pessoa, eu não tenho nada contra ele. Agora, imaginar que o monarca um dia acordou, tomou café da manhã, foi trabalhar e simplesmente as redes dele foram cortadas, é uma maneira esquisita de contar a história. O monarca, ele era co-host do podcast mais popular do Brasil, onde ele fez algumas declarações consideradas racistas. Ele, antes de ter a justiça, ele perdeu um monte de patrocinador, o iFood é um que eu me lembro. Ele foi muito avisado, vários amigos meus que são amigos dele conversaram com ele, tentaram explicar para ele as consequências, porque eu entendo o debate que ele imagina estar fazendo sobre liberdade de imprensa, mas ele não é uma pessoa que tenha, aparentemente, leitura, cultura e até condição de levantar esse debate da maneira como normalmente se debate nos altos fóruns, em universidades, em lugares onde esses assuntos estão sendo debatidos. A maneira como ele fala desse assunto, que é uma pessoa bem intencionada, eu não estou em momento nenhum dizendo que ele é uma pessoa... o cara para justificar... Ele não é uma pessoa mal intencionada, malvada, não é nada disso. Mas ele é uma pessoa que parece ter dificuldade de entender a sensibilidade do que envolve esse assunto. Ele teve, antes de chegar na justiça, vários problemas no âmbito privado, no negócio dele, com patrocinadores do negócio dele. E ele insistiu, ele continuou dizendo que ele ia fazer, que se dane e tal. Então ele, de certa forma, ele pagou um preço por algo que ele foi repetidamente avisado que poderia ter consequências. Nós podemos debater se as consequências foram excessivas ou não. É um debate que da cidadania brasileira, não tem problema nenhum de ter esse debate, mas achar que o monarca é uma pessoa como eu, como você, como qualquer um que um dia acordou e todas as suas redes foram canceladas, por favor, não vamos contar essa história para o público, porque não foi isso que aconteceu. Por favor, Ferri. É um ponto importante. Alexandre, tu está desqualificando o monarca para justificar o que foi feito com ele. Não, eu estou qualificando. Não tá desqualificando. Está dizendo que ele já... Eu vou te citar um exemplo. Um taxista foi assaltado, levou um tiro na cabeça aqui na Paulista. Aí tu vai justificar. Bom, também, né? Ele arranjou uma briga de bar em 2016. É isso que tu está fazendo. Entendeu? Tipo, as coisas não conversam. Tu quer inventar uma justificativa para justificar o impossível? Tu pode. A audiência está te acompanhando. Talvez essa comparação, essa analogia que você tenha feito é mais uma prova que nem todo mundo está equipado para ter esse debate. Exatamente. Porque não tem nada. Exatamente, porque o injustificável não se justifica. Não adianta tu inventar que ele fez bravatas, que ele falou isso, que ele fez fez alguma coisa racista, nazista, para justificar que deliberadamente ele pode ser desconectado das redes sociais. Isso não existe. Não tem cracumblé essa tua conversa. A gente tem que entender o momento histórico em que esses desligamentos ocorreram, as prisões ocorreram. A gente sabe o que está acontecendo hoje foi no pós-eleição. Mas eu acho o seguinte, dá pra gente de alguma forma ter algum tipo de consenso aqui, buscando sempre a gente progredir no consenso. Eu acho, e aí não estou avaliando quem vai ser punido na rede social, quem vai ser retirado da rede social, não vou entrar no aspecto pessoal de quem é ou não a pessoa. Eu vou olhar o processo. O processo que é feito com essas pessoas, de qualquer forma, é simplesmente um processo de retirada, e a pessoa que foi retirada, ela não tem acesso a absolutamente nada. Ela não sabe o porquê que ela foi retirada. Ela não sabe quanto tempo ela vai ficar fora. Ela não sabe nada. Ela só sabe que ela está fora. Eu acho isso
bem equivocado. Vou ser muito sincero com vocês. Esse modus operandi aí, isso aí é coisa de ditadura. Eu não gosto. Estou sendo muito sincero aqui. Eu acho, Paulo, que um ponto muito importante Paulo, dessa... Eu concordo com você. Essas coisas têm que ter critério, têm que ser abertas. Agora, no momento em que alguém que tem o podcast mais popular do Brasil diz coisas do tipo, qual o problema ser racista? Se eu quiser ser racista, eu posso ser e tal. Essa já está pessoa... inventando mais uma coisa. Nunca falou qual o problema de ser racista. O cara nunca falou isso. Bom, fala, Mano. O ponto que eu acho importante nessa discussão... O Mano, em seguida, eu passo para você, Ale. Eu passo para você fechar. Vamos o ponto que eu acho importante nessa discussão é que a legislação brasileira prevê alguns casos em que é possível haver responsabilização de um indivíduo em função da expressão. Tem os casos de injúria, calúnia, difamação, etc. Mas o que não há previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro é para censura prévia. E aí a discussão que a gente precisa fazer é, será que é razoável retirar completamente o direito de fala em rede social para alguém que cometeu um excesso? Porque nós temos meios jurídicos de responsabilizar alguém por um excesso. Mas será que isso justifica impedir que a pessoa se manifeste novamente? Eu acho que isso passa para censura. E tem também prévia. o seguinte, por que não uma punição ao post? Exato. Exatamente. Porque cada caso Então, tipo, olha, nós aqui na nossa rede social temos aqui a nossa estratégia, o nosso regulamento, esse post aqui nós não vamos liberar. Não existe o crime prévio, isso é Minority Report, né? Então, é preciso sempre, a cada eventual crime, excesso de expressão, é preciso ter um processo legal devido. Você dizer que, não, esse aqui cometeu muitos, então ele agora está proibido de falar. Sim. Não existe censura prévia no nosso ordenamento. Meu querido Alexandre Borges, para a gente fechar, por favor. Não, tudo bem, que houve um debate em outubro de 2021, envolvia o Monark, que, de novo, é uma pessoa que eu tenho carinho, que eu gosto dele. Eu detesto que ele esteja envolvido nesse tipo de coisa, porque ele realmente me parece uma pessoa boa. Ele me parece um cara legal. Eu, quando falo isso, eu falo da maneira mais construtiva, que eu gostaria que o Monark estivesse no debate público. Ele me parece uma pessoa legal. Ele talvez tenha sido inábil. Então, a única coisa que eu estou querendo dizer Monark, a gente não se conhece, a gente nunca conversou na vida, mas se um dia a gente conversar, e se você um dia quiser me ouvir, eu podia de repente bater um papo com você, dar algumas dicas de alguém que nunca foi cancelado na vida e que tem opiniões de direita, que fala tudo o que pensa, mas que não cruza algumas linhas que podem ser consideradas problemáticas. Você pode dizer tudo o que você pensa, desde que você tenha alguns cuidados de alguns limites em relação principalmente às redes sociais, que são empresas privadas e que têm critérios privados para poder cancelar, desmonetizar ou tirar perfis. Eu sou contra a censura, eu acho que qualquer tipo de debate como esse tem que ser absolutamente transparente e, se houver um excesso, que essa pessoa tenha não só os seus direitos restituídos, como ela seja indenizada.